Bem, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a que hora vocês vão assistir. Esse é meu cumprimento padrão, né? É mais um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre a política partidária brasileira. Nos dois vídeos anteriores, no vídeo pregresso, eu introduzi a questão da dinâmica partidária, da sua falta de substância. Na sequência, trabalhei um pouquinho com a política clientelar, né, que é um dos fundamentos da política brasileira ainda hoje, né? E hoje eu queria me deter um pouco mais sobre aquilo que os teóricos chamam do presidencialismo de coalizão, né? Que é mais ou menos uma definição do nosso sistema político. É preciso voltar um pouquinho na história da Constituinte e também continuamos dentro daquela abordagem meio presentista do Henri Pirenne, né? É preciso a gente voltar até a Constituinte de 88 para entender mais plenamente o que acontece no Brasil de hoje, né? Em 1988 havia um partido que tinha uma força política muito grande, especialmente no parlamento, porque tinha um certo charme de ser um partido de intelectuais, de ser um partido que pensava a inovação na política brasileira, que era o PSDB, né? Naquela época ele ainda não tinha mergulhado tão fundo nas práticas de governo como mergulhou a partir dos dois governos FHC e, obviamente, era um partido que tinha um certo frisson, né? E esse partido tinha uma tendência, uma vocação parlamentarista muito grande. Foram eles que basicamente conseguiram plantar o plebiscito se no Brasil deveria ser um sistema presidencialista ou parlamentarista. O parlamentarismo nunca teve nada a ver conosco, né? Mas na Constituinte eles tiveram muita força, especialmente no capítulo referente ao sistema político, né? A Constituinte houve uma espécie de um loteamento dentro da grande comissão, havia pequenas comissões, e houve uma espécie de um loteamento, o que gerou uma monstruosidade, assim, com muitos aspectos positivos, sem sombra de dúvida, mas tinha muitas coisas incongruentes. Então, assim, qual que foi o loteamento? Os capítulos da ordem econômica foram entregues aos partidos conservadores, aos partidos de direita, que são aqueles que representavam os interesses da Fiesp, dos empresários, dos empreendedores. Os capítulos da ordem social foram entregues às esquerdas, que fizeram um bom trabalho de proteção do trabalho, de proteção social, e os partidos, os capítulos referentes à organização política do Estado foram meio que entregues ao PSDB, que naquele momento ainda tinha uma pretensão social-democrata. E o modelo, digamos, original, foi um modelo europeu, né? Então a ideia era preparar um sistema constitutivo, uma constituinte, uma constituição, que quando aprovado o parlamentarismo, bastava fazer pequenos ajustes, né? Ocorre que o parlamentarismo não foi aprovado, foi feito um plebiscito e ele foi derrotado por ampla maioria, porque é da tradição política brasileira querer enxergar um líder só, né? O brasileiro não tinha muita compreensão, para dizer a verdade, não tem até hoje a compreensão do que é um chefe de governo, um chefe de Estado, como é que eles se diferenciam. Uma tradição que na Europa foi construída secularmente, né? E que funciona na Europa, né? Eu sempre cito o exemplo da Bélgica, né? A Bélgica passou recentemente, de novo, um cara da minha idade, recentemente pode incluir até uma década, né? A Europa passou recentemente, a Bélgica passou recentemente por um lapso de governo de 3 anos. O país ficou 3 anos sem governo. E eu pergunto, ficou desgovernado? Claro que não. A burocracia do Estado funcionava, a consciência da cidadania era presente, então não precisava governo, né? Houve quem brincasse, um amigo belga falava às vezes, olha, nós estamos achando tão bom que estamos tentando criar um formato para que isso ocorra permanentemente, ou seja, não termos um primeiro-ministro, né? Por quê? Porque a burocracia do Estado era muito sólida, era muito orgânica, era muito ciosa, era muito organizada, então a ausência de um governo não paralisava o Estado, né? Isso acontece o tempo todo, né? No parlamentarismo, né? Recentemente nós assistimos, no caso inglês, né?
a queda de pelo menos 4 primeiros ministros, né, por causa do Brexit, entra, sai, a favor, contra, Brexit moderado, Brexit total, aí teve Cameron, Theresa May, o Boris Johnson parece que se estabilizou, né? Mas eu sempre cito esse exemplo também para comparar com o nosso caso, né? Quando cai um primeiro-ministro desse na Europa, nos países de tradição parlamentarista, não tem movimento de rua. Ah, fica Johnson. Ah, foi golpe. Tiraram o Cameron. Golpe. Theresa May foi deposta porque era mulher, o parlamento. Não, o parlamentarismo é outra coisa, né? Há inclusive o caso como o da Angela Merkel, que está no poder há 300 anos, talvez desde que nasceu, e claro que a ironia, né, ela já tem bastante tempo de mandato, e na condição de primeira-ministra. Por isso, talvez, dentro do sistema alemão, haja uma estabilidade grande, porque ela sabe que qualquer deslize pode ser votado um voto de desconfiança e ela simplesmente ser afastada da gestão do Estado, né? Então é um mandato, não se pode chamar de uma ditadura, né? Certamente não, é um arranjo político diferente, compatível com a história daquelas nações. No caso brasileiro, nós criamos essa, na minha opinião, uma aberração política chamada presidencialismo de coalizão, que assumiu, né, digamos assim, o poder de mando de algum momento do parlamento sobre o executivo, mas não se ocupou de limitar a fisiologia, a política de trocas, a transformação do Estado num balcão de negócios. Então, na minha opinião, o presidencialismo de coalizão, visto em teoria, seria maravilhoso. Só que na prática, com a persistência das políticas clientelares, que, como vimos no bloco anterior, persiste desde a Primeira República, com ligeiras atualizações e modernizações, mas é uma estrutura que a clientela é muito importante, né, para o exercício rotineiro da política. No caso brasileiro, era a garantia de um desastre, né? Quem caiu nesse meio tempo foram aqueles que não perceberam a lógica do sistema, né? No caso, Fernando Collor e Dilma, né? Logo em seguida haverá um capítulo especificamente sobre os 2 golpes que os removeram do poder, né? Mas, de fato, o que nós tivemos durante a vigência plena desse presidencialismo de coalizão, né? Os governantes habilidosos, politicamente espertos, podemos chamar de habilidade ou esperteza, nesse caso não tem muita diferença, como talvez o caso do Bolsonaro também, né? Não tem habilidade, mas tem esperteza, né? Os governos que conseguiram se perenizar e, eventualmente, se reeleger tantas vezes, são aqueles que se basearam exatamente na habilidade dos seus líderes, né? Fernando Henrique Cardoso e Lula, né? Fernando tem uma frase que ele cita no livro de memórias dele, que me parece que é realmente uma boa definição do governo dele. Ele falava, olha, as crises entravam no meu gabinete de um tamanho e saíam menores, né? E isso era parte do meu trabalho de presidente, né? E ele citou isso numa entrevista comparando com o Bolsonaro versão 1.0, né? Ele falava, o Bolsonaro, por outro lado, é impressionante, parece que as crises entram no gabinete dele pequenas e saem ainda maiores, né? E, de fato, o Bolsonaro, né, vítima do impeachment que não houve, e acho eu não haverá, ele aprendeu um pouco com o jogo da política, né? A mesma coisa o Lula, né? O Lula caiu nos braços do Centrão, não foi por acaso, o Lula fez todas as concessões que fez, não foi por acaso, foi por sobrevivência política e tinha intelectuais de alta envergadura que ficava o tempo todo propagandeando isso. O sistema brasileiro é assim, o sistema, Lula não pode lutar contra o sistema, tem que ir pelas beiradas e tal. E realmente, né, foi indo tanto pelas beiradas que acabou caindo no meio do caldeirão, né? Mas, de qualquer maneira, são políticos muito habilidosos. Habilidade essa que a Dilma não teve e que o jovem Collor 1, não tinha, fato que fez com que caíssem, né? Porque quando a gente para pensar, dentro daquele sistema que eu descrevi anteriormente, permitir a abertura de um processo de impeachment é realmente um ato de inabilidade profunda. É muita falta de capacidade política. Bastam 170 votos, 1/3 dos votos na Câmara, para impedir um processo de impeachment.
170 votos, com o poder da caneta, com os cargos que o governo tem, é nada. Com essa estrutura clientelar que eu acabei de citar, é nada. Agora, a Dilma, em algum momento, ela esqueceu desse jogo, né? Ela achou que governar era fazer planilhas. E deixou a política comer solta. Quando ela quis recuperar, era tarde, né? Aí o processo já tinha debandado, a aprovação popular já era próximo de 10%, então o processo ficou irreversível. Haverá na sequência um bloco especificamente sobre impeachment. Mas voltemos então ao presidencialismo de coalizão. É um sistema que supõe contrapartidas, que supõe um parlamento dócil, porém bem alimentado, né? É como um cachorro bravo, né? Se ele estiver bem alimentado e colocado em segurança, ele não faz ameaça. E é esse o parlamento que o presidencialismo de coalizão criou, né? A negociação não é entre partidos para obter um bem maior, para constituir uma república. A negociação é sempre executivo e segmentos do parlamento, às vezes maiores, às vezes menores, mas é uma relação que sustenta o poder, que sustenta o detentor do executivo, né? Que blinda o detentor do executivo contra os chamados crimes de responsabilidade. Vocês viram que o Jair Bolsonaro ele só se sentiu assustado quando alguém alertou que ele estava prestes a cometer crime de responsabilidade. Ele falou, não, peraí, isso eu não posso. Ele sabe, e todo mundo no mundo jurídico e político sabe, que as rachadinhas do Flávio corroem credibilidade, vão levar a uma certa desmoralização pessoal, possivelmente do próprio Flávio, né? Mas não são motivo para impeachment, não são crimes de responsabilidade, né? A esquerda macaqueou há muito tempo a ideia de que Dilma não era criminosa, que não sei o quê. É um falso problema, né? Uma formulação tipicamente ideológica. Não, Dilma não era criminosa, ela não era corrupta. De todos os escândalos que vieram à tona com ou sem Lava Jato, ela nunca teve envolvida em nenhum deles, mas o crime do qual ela foi acusada não era um crime de desvio de dinheiro público, era um crime de responsabilidade, ou seja, o descumprimento de preceitos constitucionais aos quais ela era obrigada, né? E isso, obviamente, é uma questão grave, né? Então, o presidencialismo de coalizão, ele é uma coisa estranha, e ele criou esse modo de resolução de crises, que é o impeachment, né? O impeachment acabou se tornando uma panaceia para fazer um arremedo tosco e esquisito do voto de desconfiança, que é um instituto importante nos países parlamentaristas e que faz com que o governo caia, ou seja, se o governo não está correspondendo às expectativas populares ou do próprio parlamento, que lhe delegou essa função, ele é afastado por um voto de desconfiança. O cara arruma, né, arruma a caixinha dele, guarda os documentos e sai, vai embora, né? E o parlamento pode ou não decretar imediatamente a sua substituição, pode procrastinar algum tempo, porque isso, de fato, é o que gera, naquele sistema, um processo de renovação e o processo de estabilidade. No caso brasileiro, o voto de desconfiança foi mal traduzido como impeachment e virou essa panaceia, né? Que, diga-se de passagem, se desgastou pelo uso, né? Muitos têm dito que o despresidente Jair Bolsonaro já tem crimes de responsabilidade ainda maiores que os da Dilma. Talvez tenha. Do ponto de vista político, eu acho que o impeachment dele seria muito mais legítimo do que qualquer dos outros dois, do Collor incluso, mas é uma opinião pessoal, né? Agora, uma coisa é fato, né? Assim, para abrir um processo de impeachment é preciso 170 deputados. Para evitar um processo de impeachment é preciso 170 deputados que, eventualmente, não concordem com esse processo. Foi o que a Dilma conseguiu, a proeza de não conseguir, Fernando Collor também, né? O sistema deles, do ponto de vista jurídico formal, foi amplo. E, na verdade, estamos aí, ainda vivendo as mazelas do chamado presidencialismo de coalizão, que deve ser retomado em outras abordagens, né? Mas, por enquanto, eu vou parar, que já estamos chegando nos 15.